Bom dia, estamos aqui para mais um estudo, né? Dia 22/6/2026. Vamos fazer nossa conexão com a espiritualidade. Amado Mestre Jesus, bom de espírito presente aqui nesse momento, que vieram nos auxiliar, que protege esse estudo, que nos intui. Estamos agradecidos por essa oportunidade. Obrigado por esses nossos irmãos encarnados que junto conosco vêm aqui estudar, assim como aqueles que também estão do outro lado da tela, aproveitando esse estudo. Sendo assim, damos iniciado o nosso estudo de hoje. Que assim seja e assim é. Bom, na pergunta 636, a pergunta é a seguinte: são absolutos para todos os homens o bem e o mal? Aí o Espírito responde: a lei de Deus é a mesma para todos. Porém, o mal depende principalmente da vontade que se tem de o praticar. O bem é sempre o bem e o mal sempre o mal. Qualquer que seja a posição do homem, diferença só há quanto ao grau da responsabilidade. Ou seja, o bem será sempre o bem e o mal sempre o mal. Então, é como Jesus falou, observar, né? Se você faz algo a alguém que você não gostaria que fizesse você, né? De repente pode ser o mal, né? Então, você deve saber, né? Quantificar, não é nem quantificar, porque isso não tem quanto quantificar, mas você tem que saber o que é o mal, qual é como é que eu vou dizer, né? O grau desse mal, se é um grau maior, um grau menor, né? Então, assim, se você praticou algo que foi muito grave, você vai ter uma consequência maior. Se você tiver um erro que foi um mal, que foi uma coisa menor grau, sua consequência é menor, mas você vai ser responsabilizado, isso você não tenha dúvida. Na 637 pergunta assim: será culpado o selvagem que, cedendo ao seu instinto, se nutre da carne humana? Aí ele responde: eu disse que o mal depende da vontade. Pois bem, tanto mais culpado é o homem, quanto melhor sabe o que faz. Então, esses selvagens que fazem isso, eles vão responder sim, mas o grau de responsabilidade dele talvez seja menor. Por quê? Porque além dele praticar isso, né, ele talvez não tenha ainda o discernimento, né, que não se deva tirar a vida de um outro ser humano, né? Porque eles estão ainda pelo instinto, eles estão ainda no habitat selvagem, eles não têm as informações que nós temos. Se nós fizermos isso, o nosso grau de responsabilidade é muito maior. Não estou dizendo que eles não vão ser responsabilizados, porque vão ser responsabilizados, mas num grau muito menor do que uma pessoa que vive no mundo com informações. Porque eles lá funcionam pelo instinto. Lá eles têm a intuição de existir um ser maior, né? Então, quando ele começa a fazer sua evolução, a reencarnar em outros locais, eles vão melhorando a sua inteligência, a sua sabedoria e a noção do bem e do mal. Aí ele continua assim: as circunstâncias dão relativa gravidade ao bem e ao mal. Muitas vezes comete o homem falta que nem por ser consequência da posição em que a sociedade colocou, se torna menos repreensível. Mas a sua responsabilidade é proporcionada aos meios de que ele dispõe para compreender o bem e o mal. Assim, mais culpado é aos olhos de Deus o homem instruído, que pratica uma simples justiça, do que o selvagem ignorante que se entrega a seus instintos. Foi o que eu acabei de explicar, ok? Na 638 pergunta assim: parece às vezes que o mal é uma consequência das forças das coisas. Tal, por exemplo, a necessidade que o homem se vê, em alguns casos, de destruir até mesmo o seu semelhante. Pode-se dizer que há então infração da lei de Deus? Ele responde: embora necessário, o mal não deixa de ser um mal. Essa necessidade desaparece, entretanto, à medida que a alma se depura, passando de uma a outra existência. Então, mais culpado é o homem quando o pratica, porque melhor o compreende. Você poderia perguntar: puxa vida, uma guerra, o que seria? Né? Se você se negar, você é aprisionado.
Tem país que até manda matar. E aí? Olha, se você é obrigado a ir a uma guerra, né, você vai ser responsabilizado sim, mas não no grau que será a responsabilidade daqueles que provocaram a guerra, os presidentes, os generais, né? Porque você tem a lei de conservação, ou seja, você está defendendo a sua vida, né? Muitas vezes você vai a uma guerra sem querer, mas você é obrigado, né? Imagine se todo mundo falar que não vai à guerra. É complicado. Por isso nós temos que orar e pedir a Deus sabedoria, né? E pedir discernimento e pedir para que esses que estão à frente da presidência, estão à frente dos países, das nações, né, tenham calma e paciência para não provocar as guerras. Tem pessoas que se satisfazem em ir à guerra, matar. Tem pessoas, não estou falando. Esses vão ser muito responsabilidade. O grau deles de responsabilidade é muito grande. Mas tem outros que não querem ir, mas são obrigados a ir, né? São obrigados a ir. Imagine aqui dentro do Brasil, de repente, explodir uma guerra e você ser convocado. O que você faz? E aí? O que nós faremos? Então, nós temos que ter discernimento, pedir a Deus discernimentos, orar bastante para que não haja guerra, né? Porque eu nem sei o que eu faria, não sei se eu iria, se eu não iria, né? Mas é muito complicado hoje com o conhecimento que a gente adquiriu, né? É muito complicado. Então, vamos agradecer a espiritualidade e pedir que os corações dos nossos governantes, das nações, esses países que estão em guerra, se acalmarem, né? Porque isso não vai levar a lugar nenhum. Isso são espíritos, né, que gostam, né, que querem acabar com o planeta, querem deixar uma nação contra a outra, né? Pedir para que o coração desse povo se acalme. Então vamos lá. Amado Mestre Jesus, bons espíritos presentes aqui, agradecido por essa oportunidade, que nós possamos estar sempre aqui, estudando, orando, agradecendo, né? Que nós possamos pedir também por esses chefes de nações que estão em guerra, que eles mudem o pensamento deles, que eles vibrem em outra frequência, a frequência do amor, da paz. Se pelo menos ainda não pode conviver uma nação com a outra, mas que pelo menos cada um tome conta da sua nação. Que sendo assim, damos término o nosso estudo de hoje. Que assim seja e assim é.